Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui hoje, tá? Professor Nicolas, vamos trabalhar agora a matéria de Direito Penal, tá? Sendo mais específico, o tópico crimes contra o patrimônio para esse grande concurso que é o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. É isso mesmo, você que está se preparando aí para a Polícia Penal de Minas Gerais, seja muito bem-vindo, já vai se aconchegando aí na cadeira, beleza? Uma dica que eu sempre falo e gosto, tá? E retorno, é o que? Deixe sua água do lado, da sua garrafinha de água do lado, a minha já está aqui, tá? Se for necessário também, pessoal, deixa o quê? Sei lá, algo que você goste, tá? Algum biscoito ou qualquer coisa do tipo que vai te gerar um certo tipo de conforto. Por que eu falo isso? Água do lado e um lanchinho básico aí do lado são situações que vão te impedir de ficar levantando toda hora, ou para beber água, ou para comer alguma coisa, ou até mesmo para ir ao banheiro, beleza? É claro que para ir ao banheiro, tá? Nós vamos te dar um intervalo depois de 30 minutos, a nossa aula aqui vai percorrer durante uns 30 minutos, e depois disso você levante. Eu tô te falando o seguinte, eu quero a sua atenção máxima, o máximo da sua atenção, o máximo da sua compreensão aqui comigo, e para não desviar o seu foco, deixe água e qualquer coisa do lado que você possa comer, beleza? Então já se aconchegue, se assenta na cadeira aí e vamos começar. A parte que eu escolhi trazer para vocês aqui hoje é crimes contra o patrimônio, só que vamos trabalhar hoje em formato de questões, beleza? Eu trouxe para vocês em algumas aulas passadas, acho que está dentro do desafio 60 dias, vocês conseguem achar lá no YouTube, é o seguinte, aqui no YouTube, né, vocês conseguem achar o seguinte, a parte de crimes contra o patrimônio bisurado, vamos assim dizer. É o quê? É as dicas que eu tenho quanto a este tópico de direito penal, tá? Quais são as minhas apostas para crimes contra o patrimônio? O que o professor Nicolas, tá, consegue identificar de mais relevante, tá? Mas não é mais relevante porque eu acho. É mais relevante porque eu fiz uma pesquisa em provas anteriores de carreiras policiais e identifiquei alguns padrões. Quais padrões são esses? São padrões o quê? Que eles priorizam alguns artigos como o artigo 155, que é o furto, prioriza alguns crimes como o artigo 157 falando do roubo, os seus parágrafos, tá? Porque é cobrado não só o caput, mas também os seus parágrafos, os crimes de receptação, tá? As disposições finais que falam do artigo 181 a 183, que fala sobre isenção de pena. Então, pessoal, dentro desse panorama, analisando essas provas, eu trouxe a aula para você, tá? Aula no quadro, com bastante dicas. E se você não viu, eu te peço, tá? Para que você veja a aula anterior, para que você possa ter uma noção, tá? Para você possa fazer uma revisão geral, porque esse é o intuito da aula anterior, de crimes contra o patrimônio também, só que uma revisão geral, trazendo as principais dicas, os principais artigos, para quê? Para que você possa gabaritar este conteúdo, caso caia na sua prova, beleza? E as chances de cair são enormes, tá? Crimes contra o patrimônio é um tópico que sempre aparece em provas de carreiras policiais e não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente aqui na Polícia Penal de Minas, tá bom? Olha só, vamos lá continuar então? Então, passado essa dica para vocês, beleza, professor, eu já vi a outra aula, excelente, você vai ir muito bem aqui, tá? Você vai ir muito bem nas questões. Professor, não vi a outra aula. Beleza, acompanhe primeiramente a nossa aula de questões para você abrir um pouco a mente, para você ter a ideia, tá? Se você nunca viu este tópico, para você ter a ideia de como isso aparece em provas e depois você vai lá e o quê? E acompanhe a aula, tá? E sempre acompanhe a aula, eu falo o seguinte, sempre acompanhe a aula de que forma? Com o material em mãos, folha A4, fazendo algumas anotações, beleza? Chega de conversa, vamos embora para as questões, que é o que vocês querem, né? Vamos lá, crimes contra o patrimônio. Vamos lá. Questão de número 1, tá? Deixa eu pegar um pincel. Questão de número 1. Fala o seguinte, questão de número 1 fala o seguinte, olha só. Durante uma festa de confraternização, Bartolomeu escuta Fred, dono da residência, comentar que havia perdido um valioso cordão de ouro. No meio da festa, ao se abaixar para amarrar o sapato, Bartolomeu, tá, nota que o cordão de Fred, que diz que estava perdido, está embaixo do sofá. E o pega para si sem ser notado.
Então veja, Bartolomeu foi participar de uma festa, tá? Participou de uma festa, de uma confraternização na casa de Fred, tá? Fred, naquele momento, pessoal, ele se pronunciou, Fred é o dono da residência, ele se pronunciou o quê? Galera, pessoal, perdi um cordão de ouro, tá? Perdi um cordão de ouro. Se vocês identificarem, se vocês acharem esse cordão, ele é meu, tá? Bartolomeu abaixou para amarrar o sapato. E o quê? E identificou, né, pessoal? Achou o quê? Achou o cordão, aqui, ó, achou o cordão embaixo do sofá. Quando o Bartolomeu pegou para ser aquele cordão, analisando o texto, o contexto, né, a situação hipotética, nós identificamos que a conduta de Bartolomeu configura, vamos lá, letra A, crime de furto? Será que configura um crime de receptação? Será que a conduta de Bartolomeu de ter achado o cordão embaixo do sofá e ter pego para si configura uma conduta atípica penalmente? Ou configura um crime de apropriação de coisa achada? E aí? Dá um tempinho para vocês responderem? Vai respondendo no chat aí, pode ir lançando. Faça os seus comentários. Qual que é a aposta de vocês, pessoal? O que vocês identificam nesse tipo de questão? Ele está querendo saber, o examinador quer saber de você qual é a conduta. A conduta, tá? A conduta de Bartolomeu configurou o quê? Será que é um crime de furto? Um crime de receptação? A conduta dele configurou, tá? Um atípico penal, uma situação atípica penalmente, tá? Que não será configurado crime? Ou será que é crime de apropriação de coisa achada? Qual que é a resposta de vocês? Vamos lá? Olha só. Vamos começar por exclusão. Receptação. O que é receptação? Quando alguém recebe, tá? Ou compra algo produto de crime, beleza? Nós não identificamos isso na nossa situação hipotética, tá? O cordão não era produto de crime, não tinha nada a ver. Artigo 180, receptação. Compra ou recebe algo que é produto de crime. Nós não temos essa configuração, que nós não temos este tipo penal na nossa situação hipotética. Então já retira a letra B. Pessoal, será que pegar qualquer objeto de valor principalmente na casa do amigo, tá? Pegou para si. Será que isso é uma conduta atípica? Você vai na casa de alguém, tá? E opa, criança, né, principalmente. Ah, mãe, aqui ó, eu achei esse brinquedo aqui na casa do amigo meu. Você achou? Não, você pegou, tá? Se você pegou para si, vamos imaginar que aquilo ali foi o quê? Um furto, tá? É claro que criança não vai cometer este tipo penal, mas eu falo o seguinte, vamos imaginar lá a situação em si, beleza? Não existe, pessoal, você achar algo na casa de um amigo, beleza? Ah, opa, achei um cordão de ouro na casa do amigo. Ah, eu achei um anel de diamantes na casa de um amigo. Não existe isso. Não existe achar bens valiosos na casa das outras pessoas. Então também nós não podemos colocar como uma conduta o quê? Atípica. É sim uma conduta típica. Isso configura sim um crime. Só que nós temos que identificar então, nos resta o quê? Alternativa A e alternativa D. Será que é um crime de furto ou um crime de apropriação de coisa achada? Olha só, para não confundir o candidato, tá? Para não te induzir ao erro, cuidado, tá? Crime de apropriação de coisa achada. Professor, existe isso? Existe. Existe esse tipo penal. Só que para haver esse crime de apropriação de coisa achada, esta coisa que foi achada tem que ser obrigatoriamente em local público, tá? O que eu falo isso? Uma praça, você achou um cordão de ouro em uma praça, achou um cordão de ouro na rua, por exemplo, beleza. Apropriação de coisa achada. Quando nós falamos em local privado, por que privado? Porque o cordão que Bartolomeu achou, ele ia saber quem era o dono e de quem era a casa. A casa era de quem? Do Fred. Então era um local privado, tá? Então não existe apropriação de coisa achada em local privado. Se o camarada espertão diz que achou alguma coisa em um local privado e subtraiu para si, tá? O nome disso é o quê? Furto, tá? O nome disso é furto, sem sombra de dúvida. Então, nossa alternativa, tá? A conduta de Bartolomeu nessa situação hipotética, ela configura um crime de furto e não um crime de apropriação de coisa achada, tá? Lembre, a apropriação de coisa achada. Puxa uma setinha e coloca assim, olha.
somente em locais públicos. Somente em locais públicos. Somente em locais públicos, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a conduta de Bartolomeu configura o tipo penal de furto, beleza? É a situação hipotética. Bartolomeu cometeu crime de furto. Nossa alternativa, então, é a alternativa de letra A, beleza? Show de bola. Próxima questão. Vamos lá. Questão de número 2, crimes contra o patrimônio, diz o seguinte: o crime de furto é descrito no artigo 155, com a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem. A doutrina e a jurisprudência divergem sobre o momento consumativo do furto, sendo certo que existem 4 teorias sobre o tema. O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre esse assunto. Assinale a alternativa que demonstre a teoria adotada por esse Tribunal Superior. Veja, pessoal, a doutrina e a jurisprudência divergem sobre o momento consumativo. Momento consumativo de quê? Do furto. Qual que é o entendimento? Então, eu trouxe essa questão aqui porque é o seguinte, essa questão é um pouco mais aprofundada, sim. Lá no seu edital fala noções de direito penal. Só que, pessoal, nós não podemos como que eu posso falar para você? Nós não podemos nos agarrar demais nessa nomenclatura, tá? Hoje em dia, meus queridos, olha só. Hoje em dia, tá? Hoje não dá para nos agarrarmos demais nessa nomenclatura, por quê? Por que eu falo? Por mais que noções de direito, nada impede, tá, das questões de direito penal que ele possa te trazer, uma questãozinha sobre isso aqui, tá? Qual que é o entendimento do Tribunal Superior sobre o momento consumativo do furto? Pronto. Eu tenho quase certeza, tá, que o examinador que a banca não vai anular esse tipo de questão. Uma coisa é a prova vir toda nesse formato, beleza? Agora, uma questãozinha vir nesse formato, há possibilidade sim. Tá? Então eu te trago isso para a gente poder o quê? Vislumbrar uma ideia, para a gente poder o quê? Enxergar esta possibilidade e caso caia, tá? Caso caia você vai acertar. Você vai ser o quê? Se distanciar dos demais candidatos. Uma questão dessa aqui te coloca dentro das vagas, você pode ter certeza disso. Beleza? Porque quase ninguém está esperando esse formato de questão. Belezinha? Então veja, noções de direito. Beleza, noções de direito. Só que nada impede de uma questãozinha fugir um pouco, tá? Nada impede. Eu falei com você, não pode vir todo nesse formato, mas uma questãozinha ou outra pode aparecer sim. Show? Ainda mais hoje, o concurso está tão competitivo, está tão concorrido, tá? Que os examinadores têm que, em algum momento, surpreender o candidato. E esse tipo de questão surpreende. Então, o momento consumativo do furto. Qual é o entendimento do Tribunal Superior? Qual que é o momento, pessoal, no furto que é considerável que aquele crime foi o quê? Consumado? Será que é no momento furtivo? Será que é no momento contráctil? Será que é no momento da apreensio, ou conhecido como amócio, ou é conhecido também como no momento da ablácio? Teoria da ablácio, teoria da apreensio. Posso te falar, pessoal? Falou em furto, tá? Falou em furto, você vai fixar nessas duas teorias, da apreensio ou então da ablácio, tá? Anteriormente, pessoal, nós tínhamos o seguinte, que era necessário a posse mansa e pacífica, que era o momento do ablácio, tá? Era o momento da posse mansa e pacífica, beleza? Só que isso não é mais necessário. Não é mais necessário para que o furto seja consumado, o agente, tá? O autor do crime possa ter a sua posse mansa e pacífica. Não. A teoria que se adota hoje, tá, para o momento consumativo do furto é a teoria da apreensio, ou então conhecida também como a teoria do amócio. Beleza? O que é isso? É o momento da apreensão, no momento que ele pega a coisa, tá? No momento que ele subtrai a coisa, já consuma o crime, tá? Mesmo que naquele instante alguém identifique o autor do crime e o que? E consiga retirar, tá? E consiga retirar
ali da sua posse aquele bem. Então, se alguém, tá, um autor, consegue subtrair do celular de uma pessoa que estava ali distraída, ele subtrai o celular de uma pessoa que estava distraída no momento da apreensão. Este é o momento da apreensão, no momento que ele pega o objeto. Pegou o objeto, já consumou. Não é necessário, como a teoria antiga falava, a teoria do abraço, mansa e pacífica, que era o quê? Ele subtrair, tá, para si o celular e ir embora, por exemplo, de forma tranquila, sem que ninguém o repreendesse. Essa era a antiga teoria, que não é adotada. A teoria hoje adotada é da apreensão ou do amócio, que consuma no momento da apreensão, pouco importando se o lapso temporal é curto com que ele mantém o bem em suas mãos. Então, se ele retira o celular, mas logo em seguida, tá, a vítima ou alguém percebendo que a vítima está sendo furtada, repreende aquele criminoso e retira dele aquele bem. Ele teve por pouco tempo aquele bem em sua posse. Mesmo assim, o momento do furto já foi consumado. Eles vão falar para vocês nessa situação que o furto foi tentado. O autor X, tá, subtrai o celular da vítima, mas o seu namorado da vítima, identificando, retira o bem da mão do criminoso. Por não ter tido, pelo fato do autor do crime não conseguir ter a posse mansa e pacífica, o crime de furto não se consumou. Questão errada. Por quê? Porque a teoria adotada é da apreensão, da amócio. Consuma o furto no momento da apreensão, no momento que ele pega, no momento que ele subtrai, pouco importando se o lapso temporal é maior ou menor. Beleza? Tranquilo? Nossa alternativa, então, momento da consumação do furto é o que, pessoal? É apreensão ou amócio, beleza? Continuando. Assinale a alternativa correta, considerando a normativa estabelecida pelo Código Penal. Letra A, tá? Então, considerando o Código Penal, vamos assinar a alternativa correta. Pessoal, veja só, aquela questão foi um pouco mais puxada, tá? Mas eu trago isso aqui para vocês, você pode ter certeza disso, porque eu imagino que uma questãozinha daquele tipo possa cair. Tá? Não quero que você, pessoal, comece a, como diz, procurar chifre em cabeça de cavalo. Começar a ficar preocupado demais. Então o professor falou, então tem que começar a pegar questões mais aprofundadas, mais complexas. Não, calma, tá? Calma. Uma questão assim, daquela, se cair, tá? Se cair, você consegue matar se cair daquele modelo, você consegue matar com aquela alternativa. Momento consumativo do furto. Mas um erro daquela questão, tá? Ou não acertar aquela questão, não te tira das vagas, beleza? Você só vai ter que fazer o quê? Fazer o feijão com arroz, acertar as questões medianas, questões fáceis, tá? Aquilo ali é uma possibilidade de cobrança. Existe a possibilidade de cair aquilo na sua prova. Mas nós temos que nos ater a questões o quê? Mais literais. As questões que, na sua grande maioria, vão aparecer no seu certame. Que é o quê? Questões como essa aqui. Olha só. Assinar a alternativa correta, considerando a normativa estabelecida pelo Código Penal. Beleza? Então fica tranquilo, tá? Fique tranquilo. Se perguntar sobre o momento consumativo do furto, que eu creio que posso perguntar na sua prova, você já sabe a alternativa, tá? No mais, as alternativas são como essas aqui, que você, tem que estar mais por dentro. Olha o que diz, de acordo com o Código Penal, uma questão totalmente literal, tá? Onde o examinador retira do texto legal e joga para você na prova. Vamos lá. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Falando no caso do criminoso, isso aqui é o furto privilegiado. Será que é isso mesmo? Será que está correto a alternativa A? Vamos para a alternativa B. A pena aumenta-se de 1/6 se o crime de furto é praticado durante repouso noturno. Qual que é o aumento de pena, pessoal, no furto de repouso noturno? Letra C, é impunível a calúnia contra os mortos. Letra D, o funcionário público que por indulgência deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, responde pelo crime de concussão. E aí, qual que é a alternativa certa? A, B, C ou D, pessoal? Uma questãozinha, tá? Padrão para vocês, uma questãozinha com grandes possibilidades de aparecer na sua prova. Trouxe para vocês aqui 13 questões, tá? Questões totalmente direcionadas
para este tópico aqui, crimes contra o patrimônio. Vamos lá. Tudo isso para poder, pessoal, te ajudar, tá? E detalhe, olha só, se essa aula está pertinente, se essa aula tem te ajudado, eu te peço duas coisas, tá? Duas coisas. Deixe o seu like, tá? Deixe o seu like, comente bastante aí se está gostando, se tem sido pertinente, tá? Essa aula aqui de hoje, se tem agregado conhecimento a você. E também, outro pedido que eu faço é porque nós temos muitos alunos, tá, que têm nos acompanhado, mas não são inscritos no nosso canal do Monster, beleza? Se você puder, se inscreva também no nosso canal, será de grande ajuda, beleza? Passado o recado, agora eu quero a sua resposta. Vamos lá. Letra A, B, C ou D? Qual que é a sua resposta quanto a isso? Qual que é a resposta? Qual que é a questão aqui? Que ela mantém, vamos colocar assim, né? Ela mantém a fiel literalidade ali. Porque o que está sendo cobrado de vocês aqui é o texto legal, hein? Vamos começar de baixo para cima? O funcionário que por indulgência, olha só, indulgência, deixa de responsabilidade subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo, responde pelo crime de concussão, errado. Pelo crime de condescendência. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Concussão está lá no artigo 316 e nós trabalhamos lá no crimes contra a administração pública que o verbo da concussão é qual? É o exigir, tá? Exigir, beleza? Exigir. Tá? Nós não identificamos. O que a concussão fala? Artigo 316 fala exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Nós não identificamos o verbo exigir. Nós temos o quê? Aquele superior hierárquico que deixa de punir seu subordinado por indulgência. Beleza? Por indulgência. Então nós não identificamos a figura da concussão, mas sim condescendência criminosa. Letra C, é impunível o calúnio contra os mortos? A alternativa que está querendo nos afirmar que não se pune a calúnia contra os mortos. Então, se você caluniar alguém que já faleceu, tá? O que é caluniar? Imputar falsamente, tá? Crime contra a pessoa. Então, se você imputar falsamente um crime contra alguém que já faleceu, não é crime, pessoal? Errado, tá? No Código Penal nós vimos que é sim, pessoal. É punível, tá? Tira o in aqui, ó. É punível a calúnia contra os mortos. Beleza? Alternativa C, errada. Alternativa B, a pena aumenta-se de 1/6 se o crime de furto é praticado durante repouso noturno. Há aumento de pena no caso de furto em repouso noturno? Ah, sim. Tá? Isso, inclusive, é o único aumento de pena no crime de furto. O resto são furto qualificado. Então, o aumento de pena no caso de repouso noturno, ah, sim, só que não é 1/6, mas sim o quê? 1/3, tá? É 1/3. Então a pena aumenta de 1/3 se o crime de furto é praticado durante repouso noturno. Então veja, o examinador nesse momento foi até um pouco mais maldoso. Ele cobrou o quê, pessoal? Ele cobrou a quantidade do aumento. Então substituiu 1/3 por 1/6. Então, consequentemente, se não é a D, se não é a C, se não é a B, só pode ser a A, que é o famoso furto privilegiado, é a nossa alternativa. Então, realmente, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz ele pode, tá? Quais são as possibilidades de ação de um juiz neste caso? Ele pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, ele pode diminuir de 1 a 2/3 a pena do autor do crime, ou aplicar também somente a pena de multa, beleza? Mas para o juiz ele possa tomar essas devidas, para que o juiz possa tomar essas ações, tá? Possa decidir nessas ações, tem que ter alguns requisitos. E quais são eles? O criminoso ser primário e o bem que ele furtou ser de pequeno valor, beleza? Alternativa, letra A, tá? Alternativa correta. Vamos continuar? Vamos lá. Questão número 4 fala o seguinte: especificamente aos crimes cometidos contra o patrimônio, estabelecendo no título 2 do Código Penal, é isento de pena quem comete. Pessoal, há relação de isenção de pena no crimes contra o patrimônio? Sim, artigo 181, beleza? Vamos ver as possibilidades. Veja, lá no artigo, pode acompanhar comigo, 181, do Código Penal, vai falar sobre isenção de pena. E quem pode ser isento de pena?
Você pode colocar um mnemônico, que é o CAD. O que é o CAD? É o cônjuge na constância, tá, da sociedade conjugal. Tem que ser o cônjuge na constância da sociedade conjugal. O que é isso, professor? É o cônjuge, aqueles que estão casados e eles coabitam, vivem junto, beleza? Este é o cônjuge, que eles não estão separados. O cônjuge pode ser isento de pena. O ascendente, tá? Se, por exemplo, um pai, tá, subtrai um bem de um filho, ele será isento de pena. Uma mãe subtrai, por exemplo, o bem de um filho, tá? São os ascendentes, ou então os descendentes, quando o filho subtrai algo da mãe, quando o filho subtrai algo do pai, beleza? Neste momento nós temos a relação de isenção de pena, tá? Beleza? Muito cuidado, depois nós vamos falar, são situações que não se encaixam na isenção de pena. Eu falei subtrair, eu falei em furto, não falei em roubo. Roubar, vocês vão ver que não se encaixa aqui nessas relações de isenção de pena. Por quê? Porque o roubo, ele pressupõe violência ou grave ameaça. Beleza? Diferente do furto, que é só a subtração. Vamos lá então. É isento de pena quem comete o crime de roubo em prejuízo a qualquer parente consanguíneo? Sem que ele já dê resposta, né? Existe isenção de pena em crime de roubo, pessoal? Não, tá? Por quê? Porque roubo pressupõe violência ou grave ameaça. Não há que se falar. O crime de furto simples contra ascendente maior de 60 anos? O crime de roubo contra irmão legítimo ou ilegítimo? Já marcamos aqui que não há isenção de pena no crime de roubo. E o crime de furto em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal? Nós então ficamos entre a alternativa B e a alternativa D. Vamos para a alternativa letra B de bola. Vamos ler. O crime de furto simples contra ascendente maior de 60 anos. Pessoal, detalhe, tá? Isenção de pena, tá? A isenção de pena contra ascendente? A isenção de pena contra ascendente. Aqui fala. Só que tem uma particularidade. Se este ascendente, tá? O seu pai, por exemplo, ou o seu avô, por exemplo, se o ascendente, tá? Se este ascendente for maior de 60 anos, não há que se falar em isenção de pena, beleza? Se o ascendente for maior de 60 anos, não há que se falar em isenção de pena. Então, neste caso, a alternativa B está incorreta e nós ficamos com a alternativa letra D de dado. Por quê? O crime de furto em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Falei com vocês. Então, quando o cônjuge que está na constância da sociedade conjugal estão casados, estão juntos, estão coabitando, eles subtraem o bem do seu parceiro ou da sua parceira, há, neste caso, a relação de isenção de pena. Beleza? Então, nossa alternativa correta é a alternativa de letra D. Pessoal, eu acho interessante identificamos a questão aqui, mas eu acho interessante vocês estarem com uma folha A4 ou até mesmo um caderno para poder fazer a anotação. Tudo que eu passar aqui, todos os detalhes, deixa anotado, beleza? Deixa anotado, porque isso vai te ajudar com uma revisão no futuro, tá? Vai ajudar com uma revisão. Então nós encontramos como alternativa a questão de letra D. Próxima questão, vamos lá? Vamos lá? Beleza, vamos fazer o seguinte então. Tô vendo sua cara que está um pouco mais cansado aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar agora, tá? Vamos parar agora. Vai lá, reabastecer sua garrafinha com água, beleza? Se for necessário, vá ao banheiro, dê uma espreguiçada. Este é o momento, tá? Este é o momento. Dê uma relaxada, dê uma espreguiçada. Arejou a cabeça, tá? Ficou um pouco mais tranquilo? Nosso intervalo é para isso. Você volta, retorna, estou aqui te aguardando, beleza? Até daqui a pouco, então, nos vemos. Até mais.
Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, tá? De questões para a parte final. E aí, foi lá ao banheiro, hein? Comeu alguma coisa, espreguiçou? Pessoal, esse é o momento, tá? É o momento agora, eu falo com vocês no momento do intervalo, é o momento da gente o quê? Dar uma esparecida. É normal quando a gente está começando a estudar, tá? No início é o quê? Concentração máxima. E a concentração vai o quê? Vai reduzindo, tá? Esse intervalo, tá? Não é por acaso, você pode ter certeza disso. A gente dá esse intervalo para você poder esparecer, para você poder arejar um pouco a cabeça, tá? E voltar com a concentração máxima. Porque é isso que eu falo. Estudo efetivo é exatamente isso. Um estudo que você pode ser aproveitado é exatamente isso. É você estudar um pouco mais do que? Com a cabeça mais livre. Ah, professor, então eu tenho que estudar somente quando a cabeça estiver boa? Claro que não. Você tem que estudar em todo momento, na situação que der. Só que já que tem um intervalo, é o momento de você levantar, esticar as costas, tá? Fazer qualquer outra coisa, esparecer um pouco a mente, tranquilo, tá? Coisa de 5 minutinhos você faz isso, beleza? E depois retorna para a gente poder continuar, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então eu espero, sinceramente, que você possa ter levantado, esticado um pouco as costas aí, tá? E tenha feito qualquer outra coisa, a não ser aqui com a gente poder estudar. Dar aquela o quê? Refrescada na mente, beleza? Feito isso, te chamo aqui para a gente voltar às nossas questões. Nós vamos para a questão de número 5 agora, olha só. O que diz a questão de número 5 aqui? Em relação ao crime de furto, é correto afirmar que, veja, a pena é aumentada de 1/3 se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração. Se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode isentar o agente de pena. Letra C. Não se equipara a coisa móvel a energia elétrica. E letra D. O furto é qualificado se o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. E aí, qual que é a alternativa correta? Pode observar aqui o seguinte. Pode observar aqui o seguinte, novamente, tá? São as questões, em sua grande maioria, que eu creio que vai aparecer na sua prova. É o quê? É uma questão mais literal, tá? Busca o examinador saber do candidato a literalidade da lei, tá? Novamente, fazendo o link lá com o edital. Lá fala noções de direito penal. Noções de direito, não é isso mesmo? Então são noções, creio eu, que não vão aprofundar. Eles vão cobrar de vocês a parte literal. Hora ou outra eu vou trazer uma questão mais aprofundada, porque caso o examinador queira extrapolar o nível para mais, vocês já estão preparados, beleza? Vocês já vão estar o quê? Preparados para isso. Mas eu creio sinceramente, na grande maioria, questões desse tipo aqui, que não são fáceis, tá? Mas são plenamente possíveis de resolver. Então olha só, vamos lá comigo. Será que qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Pode jogar no chat aí, rapidinho, para a gente poder comentar. Vai lá. Letra A, pessoal, a pena realmente aumenta de 1/3 se a subtração for de semovente domesticável? B, se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa, o juiz pode isentar o agente de pena? Nós vimos. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, quais são as ações do juiz? Substituir a pena de reclusão por detenção, tá? Reduzir a pena de 1/6 a 1/3, ou aplicar somente a pena de multa. Lá fala sobre isenção de pena? Não fala. Então, questão errada. Não se equipara a coisa móvel à energia elétrica? Lá no artigo 155, no seu parágrafo, lá fala que, ao contrário do que afirma aqui, lá diz que se equipara a coisa móvel, o que? A energia elétrica. Então, quando traz o advérbio de negação aqui, não se equipara, torna a alternativa o que? Incorreta. Letra D, pessoal. O furto é qualificado. Marca aí, furto qualificado, se o crime for cometido com destruição ou até mesmo rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Exemplo, tá? Exemplo, tem um carro parado, tá? Estacionado. O meliante passando em frente àquele automóvel ali, identifica que tem o quê? Um celular no banco, tá? Tem um celular no banco dianteiro ali. Para conseguir subtrair aquele celular, ele faz o quê? Ele destrói ou até mesmo rompe a porta ali do carro, tá? De alguma forma, beleza? Para o quê? Para subtrair. Então, se ele, pessoal, promove uma destruição do rompimento ou de um obstáculo, que seria a porta do carro, para a subtração do celular, ele acaba cometendo o quê? Um furto qualificado. E é exatamente o que traz a questão. Veja, o furto qualificado, se o crime for cometido com destruição ou
ou rompimento de obstáculo. Foi isso que no nosso exemplo, nossa situação hipotética, foi isso que o criminoso fez. Ele rompeu um obstáculo. Que obstáculo é esse? A porta do carro. E rompeu esse obstáculo com a finalidade de subtrair a coisa. Que coisa? O celular. Ele acaba de cometer um furto qualificado. Questão certíssima, tá? Questão de letra D, questão correta. Eu trago esse exemplo por quê? Porque essa situação hipotética já apareceu em outras provas anteriores, já apareceu em prova de carreira policial, tá? Então, caso, tá, essa mesma situação hipotética possa aparecer na sua prova ou então semelhante, você vai matar o quê? Com facilidade, beleza? Questão de letra D, então, corretíssima, né? Questão número 6 é o que eu falo com vocês. Pode observar que o que mais cai em prova, vocês estão vendo questões aqui, são o quê? Artigo 155, que fala sobre furto, o artigo 157, que fala sobre o roubo, e os seus, o quê? Parágrafos, tanto aumento quanto qualificador. Então, tenha atenção da principal nesses artigos, esse tipo penal. Professor, tem que estudar somente eles? Não, você tem que estudar tudo, tá? Só que dê uma preferência para esses artigos, porque já que eles são mais recorrentes, nós temos que priorizar aquilo que mais cai, né? Nós temos que priorizar aquilo que mais cai, sem negligenciar, sem deixar de estudar o restante, tá? Então, dar prioridade não é deixar de estudar, é estudar, tá? Com foco em alguns objetivos, beleza? Mas vamos estudar como um todo. É por isso que eu trouxe questões aqui para vocês também, até de outros artigos. Olha só, questão número 6. Nilson na companhia de sua namorada, quem que é? Ana Paula. Ambos maiores capazes, eles subtraem a quantia de R$200 da carteira de seu avô, do avô de Nilson, que na data do furto contava 62 anos de idade. Diante da situação hipotética apresentada, nós temos, então veja pessoal, o Nilson junto com a sua namorada, Ana Paula, subtraíram o quê? R$200 da carteira do seu avô, do avô de Nilson. Tá? E que na data do furto, qual era a idade do avô de Nilson? 62 anos. Diante dessa situação hipotética, vamos aqui. Nilson ficará isento de pena em razão do crime ter sido praticado contra o seu ascendente. Contudo, tal isenção não alcançará Ana Paula. Pessoal, aqui é do artigo 181, tá? Falando sobre as possibilidades de isenção de pena. Que eu falei para você, quem pode ser isento de pena? O CAD, cônjuge na constância da sociedade conjugal, o ascendente e o descendente. Só que, cuidado, há algumas situações que restringem essa isenção de pena. Em algumas situações, mesmo que seja um cônjuge, mesmo que seja o ascendente e o descendente, eles não se valerão da isenção de pena. É isso que está cobrando aqui, então tenha cuidado, tá? Lá fala no artigo 183 quais são as situações que não caberá isenção de pena. Veja, haverá isenção de pena para Nilson, circunstância que alcançará sua namorada, Ana Paula. Nilson e Ana Paula responderão pelo crime de furto qualificado, não incidirá a isenção de pena para nenhum dos agentes. E Nilson responderá por furto qualificado, enquanto que Ana Paula responderá por furto simples. É isso mesmo? Olha só um detalhe aqui para vocês. Pessoal, se o camarada, se o ascendente, que é o neto, Nilson, subtrai do seu avô, nós temos que olhar o seguinte. Não haverá isenção de pena se aquele que teve o seu bem subtraído possuir mais de 60 anos, tá? Se o crime que foi cometido foi mediante violência ou grave ameaça, ou então não será, a isenção não será repassada para aquela pessoa que participa do crime. Então, primeiro, Ana Paula, ela não é nada do avô de Nilson. Ela está participando juntamente com Nilson. Não se estende a ela a isenção de pena. Só Nilson seria o quê? Isento de pena. Só que tem um detalhe. Contra quem Nilson cometeu? Contra o seu avô de 62 anos. Mais outro detalhe que nos traz no artigo 183, que é o quê? Que se a vítima possuir mais de 60 anos, não haverá que se falar em isenção de pena. Então veja, Nilson, por mais ser ascendente, como cometeu um crime de furto contra uma pessoa, Nilson é descendente do seu avô, por mais que neste momento, como Nilson praticou um furto
contra o seu ascendente de 62 anos, nem a ele será atribuída a isenção de pena. Então veja, tanto o Nilson quanto a Ana Paula não se valerão da isenção de pena por essas circunstâncias, pela vítima possuir mais de 10 anos e pelo fato de que a isenção ela não é estendida a quem participa do crime. Então veja, vamos procurar essa alternativa, que fala: Nilson ficará isento de pena em razão do crime ser praticado contra ascendente? Não, porque ele praticou contra maior de 60 anos. Contudo, tal isenção não alcança a Ana Paula? Aqui está correto. Não alcança a Ana Paula. Mas o erro fala que o Nilson ficará isento de pena? Não ficará, porque cometeu contra alguém maior de 60 anos. Haverá isenção de pena para Nilson? Não, não haverá. Não haverá. Circunstâncias que também alcança a sua namorada Paula? Piorou, tá? Piorou, também não alcança. Nilson e Ana Paula responderão pelo crime de furto qualificado, não incidindo a isenção de pena para nenhum dos agentes? Questão correta, tá? Tanto o Nilson quanto a Ana Paula responderão, tá? Mesmo que o Nilson subtraia algo do seu avô. Neste caso, como o avô possui mais de 60 anos, ele não se valerá da isenção de pena. E Nilson responderá por furto qualificado, enquanto a Ana Paula responderá por furto simples. Errado, tá? Ambos, o que, pessoal? Furto qualificado. Beleza? Nossa alternativa correta, alternativa de letra C. Show de bola? Pessoal, isso aqui lá nas disposições finais, no artigo 181 a 183, cai bastante em prova, tá? Cuidado com isso. Beleza? Bora para a próxima. Continuando. Questão de número 7 fala o seguinte, olha só. Maria, que trabalhava havia anos em serviço terceirizado de limpeza, aproveitando-se de que o delegado-chefe da Delegacia de Polícia de Recife, onde trabalhava à época, estava ausente, entrou em sua sala e subtraiu para si um telefone celular que estava sobre a mesa. O delegado tinha total confiança, veja, total confiança em Maria, tanto que muitas vezes deixava bens públicos e privados sob seus cuidados. O bem subtraído é avaliado em R$3.000. Nessa situação hipotética, Maria responde por... E aí? Maria responde por... Letra A, furto qualificado por abuso de confiança. Letra B, furto privilegiado. Letra C, peculato. Ou letra D, apropriação indébita. Meus queridos, olha só, toda essa questão, tá? Achei bastante interessante, porque eu falei com vocês que cuidado com a relação de furto com abuso de confiança. Por quê? Lá na nossa aula eu falei para vocês, o mero vínculo empregatício não pressupõe confiança. Por exemplo, se você contrata lá uma empregada doméstica e ela vem subtrair algum bem seu, não é furto qualificado por abuso de confiança. Não é. Por quê? Porque o mero vínculo empregatício não pressupõe a confiança. Eu falei com vocês lá na nossa aula passada, que eu passei alguns esquemas, que eu falei o seguinte, que a questão, quando falar que foi quebrada a confiança, que houve um abuso de confiança, ela vai trazer expressamente, onde? Na situação hipotética, ela tem que trazer que houve, tá? Que a vítima possuía um alto grau de confiança. Ou então, como aqui ó, diz, o delegado tinha total confiança em Maria. Então, neste caso, nessas questões, quando for tratar furto qualificado com abuso de confiança, tem que vir expresso na questão que havia confiança da vítima para com o autor do crime. Beleza? O mero vínculo empregatício não há que se falar em abuso de confiança. É isso que eles vão tentar te confundir. Falar que o motorista subtraiu algo do patrão, então por isso é furto com abuso de confiança. A empregada doméstica e assim por diante, tá? Muito cuidado. O vínculo empregatício não é característica, não é característica suficiente para que possa acontecer abuso de confiança. Tem que vir expresso. Então, nossa questãozinha aqui, nós marcamos a alternativa de letra A, furto qualificado por abuso de confiança. Fala, o delegado tinha total confiança em Maria e ela quebrou essa confiança no momento que subtraiu o seu bem. Neste momento, furto qualificado por abuso de confiança. Então, eu trouxe a questão para mostrar para vocês que quando é abuso de confiança, quando há furto qualificado por abuso de confiança,
tem que estar expresso que a vítima confiava ali no criminoso. Questão de número 8 fala: Benedito Baião subtraiu um televisor da residência do vizinho, tendo danificado a porta para ter acesso ao objeto. No caso em questão, é correto afirmar que... Pessoal, então qual crime houve aqui neste momento? Letra A, crime de roubo. Letra B, furto qualificado. C, dano, violação de domicílio ou furto simples. Qual a alternativa correta? Vamos ver. O Benedito subtraiu o quê? Um televisor na residência do vizinho. E para subtrair o televisor, ele danificou a porta para ter acesso ao objeto. Então houve aqui, pessoal, um furto, tá? Um furto mediante o quê? Arrombamento de obstáculo. Então, o furto mediante arrombamento de obstáculo, ele configura o quê? Configura aqui, olha, um furto qualificado. Lá no artigo 155, parágrafo 4º, pessoal, fala sobre o furto com arrombamento de obstáculo para subtração da coisa. É exatamente o que houve aqui. Roubo não foi porque não houve violência nem grave ameaça. Lá fala, roubo, subtrair pareceu para outro, subtrair pareceu para mediante violência ou grave ameaça. Não houve a figura da violência, não houve a figura da grave ameaça. Dano também não. Violação de domicílio, pessoal, olha que engraçado. Violação de domicílio nem ao menos é crime contra o patrimônio, mas é crimes contra a pessoa. Título, crimes contra a pessoa. Então deixa lá marcado. Violação do domicílio é crimes contra a pessoa, tá? Se perguntar qual título pertence, você vai falar que pertence ao título de crimes contra a pessoa, beleza? Violação do domicílio, crimes contra a pessoa. E letra A, furto simples? Não é um furto qualificado. Por quê? Porque para subtrair o televisor, ele danificou a porta para ter acesso ao objeto. Beleza? Então, nossa alternativa é a alternativa de letra B de bola. Nossa alternativa é letra B de bola. Vamos lá. Próxima questão. Instituto ACP fala, referente aos crimes contra o patrimônio do Código Penal, assinar a alternativa correta. A extorsão mediante sequestro é um crime permanente? Letra B. O agente que arromba a porta do veículo e o furta responde por furto qualificado? Letra C. O agente que arromba a porta do veículo e furta o celular que estava em seu interior responde por furto simples. E letra D. A extorsão se consuma no momento da obtenção da vantagem. E aí, alternativa letra A, B, C ou D. Pessoal, questão excelente para aparecer em prova também, tá? Uma questão, creio assim, um pouquinho mais elevada, mas excelente. E aí, letra A, B, C ou D? Pessoal, qual que é a alternativa? Qual que é a questão que vocês assinalaram na prova de vocês? Vamos imaginar que a prova fosse hoje, tá? E essa questão aparecesse para vocês. Qual seria a sua resposta? Letra A, B, C ou D? Vamos lá? De baixo para cima aqui, olha, extorsão se consuma no momento da obtenção da vantagem? Não, tá? A extorsão se consuma no momento realmente que ela começa a extorquir, tá? Que ela pratica ali a ameaça à pessoa para que a pessoa possa passar para ela determinado bem. No momento que ela, no momento da extorsão em si, que isso se consuma, independentemente da obtenção da vantagem. A obtenção da vantagem é mero exaurimento do crime. Letra C. O agente que arromba a porta do veículo e furta um celular que estava em seu interior responde por furto simples. Dei até esse exemplo, não dei? Situação hipotética que eu dei para vocês, que o camarada passando em frente ao veículo vê que possuía no banco dianteiro um celular e ele arromba aquela porta para subtrair aquele celular. O nome disso é o quê? Furto qualificado e não furto simples. Beleza? Por quê? Porque ele furou um obstáculo, ele desobstruiu aquele obstáculo e neste momento configura a qualificadora do crime de furto. Letra B de bola. O agente que arromba a porta de veículo e o furta responde por furto qualificado. Pessoal, para mim essa questão foi bastante maliciosa, tá? Uma questão de alto nível. A nossa alternativa B
já vou falar para você qual que é a alternativa correta. A alternativa B está incorreta. A nossa questão seria o quê? Letra A. A extorsão mediante sequestro é um crime permanente, tá? É um crime que se protrai no tempo. Se a pessoa extorquiu mediante sequestro, o que é isso? Pôs a arma na cintura da vítima e falou o seguinte, olha, vamos comigo até o caixa eletrônico e lá você vai retirar o seu dinheiro e entregar para mim. É uma extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, por ser um crime permanente, ela está o quê? O flagrante está acontecendo a todo momento. É um crime que se protrai no tempo, beleza? Então, é sim, pessoal. Temos como resposta que sim, a extorsão mediante sequestro é um crime permanente, tá? É um crime que se protrai no tempo. É um crime que a todo momento está acontecendo o flagrante. Beleza? Agora, por que nossa alternativa B está incorreta? Uma questão de alto nível. Olha só, o agente arrombou a porta do veículo e o furtou o próprio veículo. Ele responde furto qualificado? Aí vai me perguntar, professor, mas não houve ali a figura de arrombar o obstáculo, quebrar o obstáculo para a subtração da coisa? Sim, só que o detalhe é o seguinte, os entendimentos superiores dos tribunais dizem que se o meliante arromba a porta do veículo para furtar o próprio veículo, eles entendem que o arrombamento da porta era necessário, é meio para a subtração da coisa, tá? É como que se não havia possibilidade dele subtrair o veículo sem arrombar a porta. Então, beleza, eles entendem que não é um furto qualificado, mas um furto simples, tá? Então, veja, pessoal, cuidado com isso aqui, pode perfeitamente aparecer na sua prova, uma questão de alto nível. Se o meliante, se o criminoso arromba a porta de veículo e furta algo que estava lá dentro, como o celular, por exemplo, tá? Uma bolsa de muito valor, ou sei lá, o que for. Se ele arromba a porta do carro para furtar algo que estava dentro do veículo, furto qualificado. Agora, se ele arromba a porta do carro para furtar o próprio veículo, se entende que aquele arrombamento foi meio para a subtração do carro, tá? Então, nós não temos que falar em furto qualificado neste momento, mas sim furto simples. Furto simples. Nossa alternativa, questão de letra A. Pessoal, questão de alto nível, tá? Questão de alto nível. Excelente essa questão. Vamos continuar? Assinar a alternativa correta, considerando a legislação sobre o que não é considerado crimes contra a vida, tá? E novamente eu faço o pedido. Antes de continuarmos, novamente faço o pedido. Pessoal, tá gostando, tá? Tá gostando aqui da aula de hoje? Deixa o seu like, tá? Ajuda demais, tá? É um feedback que eu tenho, porque o único feedback que eu tenho de vocês é o seguinte, é o comentário de vocês e os likes que vocês dão, tá? Os joinhas que vocês dão na aula. Isso é a forma de mostrar para mim e também para a galera aqui do Monster, que para trazer mais conteúdo dessa mesma forma, tá? Para continuar desse mesmo modelo, que isso tem ajudado a vocês, tá? Então assim, de todo o coração, se vocês têm gostado, se esse conteúdo tem sido relevante para vocês, deixa o like, tá? Deixa o like, faça um comentário aí, que já ajuda demais, beleza? Vamos então continuar aqui a nossa aula. Olha aqui, olha, para a Polícia Penal, tá, da Bahia do ano 2014. O que diz a questão? Assinar a alternativa correta, considerando a legislação sobre que não é, pessoal, não é considerado crimes contra a vida. Olha só que legal. Qual desses aqui não é um crime contra a vida? Veja, homicídio simples é crime contra a vida? Sim. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio é um crime contra a vida? Perfeitamente. Infanticídio, crime contra a vida? Também. Aborto provocado por terceiro é um crime contra a vida? Também. E a nossa alternativa, latrocínio. Professor, mas latrocínio não há retirada da vida de alguém? Perfeitamente. Só que latrocínio é um crime contra o patrimônio. Crime contra... Por quê? Pessoal, aqui no latrocínio é um crime contra o patrimônio, porque a finalidade, o objetivo do criminoso não era matar, mas sim subtrair o bem. Só que, em determinada situação, ele acaba por retirar a vida da vítima
Por quê, pessoal? Para assegurar a subtração do bem, beleza? Então ele retira a vida da vítima não porque ele queria matar, tá? Não porque o objetivo principal dele era ceifar a vida, retirar a vida, não. Mas era o quê? Manter a posse do bem, resguardar a posse do bem, ou até mesmo resguardar o quê? A sua fuga, beleza? Então para isso ele retira a vida daquele indivíduo. Então o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Muitas das vezes é considerado como crime também preterdoloso. O que é um crime preterdoloso? Crime preterdoloso é que ele tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Ele teve dolo em subtrair e muitas das vezes teve culpa por retirar a vida da vítima. É aquele famoso, é o ladrão, né? É o ladrão que tem pouco tempo de experiência. O cara vai roubar alguém o quê? Tá com a mão o quê? Tremendo, né? Passa pra cá, passa tudo que você tem aí, né? Vamos imaginar. E o ladrão tá o quê? Com a mão trêmula. Essa mão trêmula dele aqui, meu amigo, na hora que ele vai pegar a bolsa da mulher, pegar o celular, alguma coisa da vítima, ele tá desconcertado, já tremendo, nervoso, acaba por puxar o gatilho. Não porque ele queria, mas pelo seu nervosismo. Ele teve dolo em roubar e culpa em matar. Então, muitas das vezes o latrocínio também é considerado como um crime preterdoloso. Beleza? Outro detalhe. O latrocínio, pessoal, é julgado pelo tribunal do júri. O tribunal do júri nós sabemos que julga crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Latrocínio, pessoal, é juiz singular. Não há que se falar em tribunal do júri, tá? Questão número 11 fala o seguinte, olha. A ingressou clandestinamente na residência de B, com a finalidade de subtrair as joias de sua esposa, conseguindo seu intento. Acontece que estava saindo do local do crime, foi surpreendido por B, que lhe opôs resistência. Diante disso, A apontou a arma de fogo para B, ameaçando-lhe e viabilizando sua fuga, sabendo que A não tem porte de arma e que a arma foi emprestada pelo policial civil. C, especificamente para a prática do crime sob comento. Diante disso, a alternativa correta. Olha só. Então, A ingressou de forma clandestina na residência de B, tá? Com a finalidade de quê? De subtrair as joias. Acontece que quando estava saindo com o produto de crime em mãos, tá? Foi surpreendido por B, que opôs resistência, impediu que ele saísse com as joias da casa. Diante disso, A, para assegurar aqueles bens, apontou a arma de fogo para B, inviabilizando o quê? A sua fuga, viabilizando sua fuga, tá? E sabe que o A não tem porte de arma, mas conseguiu com o C, que é policial. Pessoal, o que essa situação hipotética nos gera aqui? Quais são as possibilidades? Vamos identificar a questão. Veja, letra A, o camarada A, o criminoso A e C serão responsabilizados como coautores de roubo? Será que o C, que emprestou a arma de fogo para que A cometesse esse crime, responde em coautoria? Letra A e C, agente A e C serão responsabilizados. A, como autor do crime de roubo e C, como autor de porte ilegal de arma na modalidade de empréstimo. Letra C, A será responsabilizado como autor de roubo impróprio, tá? E C será responsabilizado como partícipe do mesmo delito. Letra D, ambos serão responsabilizados como coautores do delito de roubo impróprio e ameaça. Pessoal, questão excelente de prova. Para começar, o que é roubo impróprio, professor? O roubo próprio é aquele, subtrair mediante violência ou grave ameaça. O roubo impróprio é o furto que deu errado. Veja, o A ingressou para subtrair as joias. Quando ele estava saindo, foi surpreendido por B. Então, por que eu falo que o roubo impróprio é o furto que deu errado? Porque no momento, o primeiro ato é a subtração apenas do bem, é o furto. Só que como ele é surpreendido, ele acaba gerando uma violência ou grave ameaça para garantir a subtração do bem e viabilizar o quê? A sua fuga. Isso é o roubo impróprio. Então, perfeitamente, A comete roubo impróprio. Mas por que o C não é coautor? Porque coautoria é quando eles praticam junto o mesmo ato. C responde como partícipe. Por quê? Porque ele emprestou, tá? Ele auxiliou materialmente A. Falou assim, toma aqui sua arma. Você não tem, mas eu tenho. Estou te emprestando para roubar. Ele não vai roubar junto, por isso não é coautor. Mas ele responde como partícipe por ter auxiliado A materialmente.
Nossa questão, então, nós temos a questão de letra C, beleza? 12 fala o seguinte: agente que logo depois que subtrai da coisa emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, comete crime de... Qual que é a nossa alternativa, meus queridos? Roubo impróprio. Veja, olha só, o agente logo depois que subtraiu a coisa, é o furtando, ele emprega violência contra a pessoa. Veja, pessoal, no roubo próprio, o camarada primeiro o quê? Emprega violência e grave ameaça e depois subtrai. Já no roubo impróprio, não. O cara subtrai e depois emprega violência e grave ameaça. É por isso que eu falo que o roubo impróprio é o famoso furto que deu errado. Beleza? Veja, então ele logo depois que ele subtraiu primeiro. Ele emprega violência e grave ameaça contra a pessoa, a fim, com qual finalidade? Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Show? Roubo impróprio. Última questão. Raíssa, penalmente imputável, de 20 anos, reside com a mãe Lourdes, de 45. Aproveitando a sua desatenção de sua genitora, Raíssa subtrai da carteira de mãe quantia de R$5.000. Nessa hipótese, assinar a alternativa correta. Qual que a Raíssa acabou de cometer? Raíssa responde por delito de furto, mas com diminuição de pena. Raíssa responderá por delito de apropriação indébita. Raíssa é isenta de pena incidindo em imposto de escusa absolutória, e a escusa absolutória aplica a todos os delitos patrimoniais, mas não impede eventual incidência de circunstância agravante do delito praticado. Pessoal, se a Raíssa é filha, tá? Possui 20 anos e subtrai de sua mãe com 45, sua mãe é sua ascendente, tá? Sua mãe não possui mais de 60 anos, neste caso vamos identificar a alternativa letra C, né? A Raíssa é o quê? Ela é isenta de pena, incidindo em imposto de escusa absolutória. Beleza? Pessoal, então finalizamos aqui nossas 13 questões de crimes contra o patrimônio, questões totalmente pertinentes, questões voltadas para a sua prova. Tenho certeza que muitas dessas aqui irão aparecer não da mesma forma, mas com o mesmo intuito, com a mesma finalidade e com o mesmo modelo na sua prova, você pode ter certeza disso. E se você identificou essas questões, professor, eu errei, tá? Algumas questões, não há problema. Se você identificou e corrigiu o erro, você pode errar aqui. No dia da sua prova que você não pode errar. Você pode ter certeza disso. Aqui não vale vaga, aqui você não vai ganhar mais ponto ou menos ponto por ter acertado o errado. Beleza? Aqui é o momento de treinar, é o momento de aparar as arestas, é o momento de corrigir se porventura você ainda possui alguma deficiência em crimes contra o patrimônio, tá bom? Para aplicar e acertar no dia da sua prova. Então, pessoal, espero que você tenha feito bom proveito, tá? Veja e reveja a aula quantas vezes for necessário e faça bastante questões. Novamente, muito obrigado por sua presença, tá? Muito obrigado por me permitir entrar aí na sua casa, que eu espero de verdade que essa aula de hoje possa ter te ajudado, tá? A progredir ainda mais nos seus estudos. Um grande abraço, nos vemos na próxima e até mais.